Hoje nós vamos caminhar por um dos textos mais diretos, e ao mesmo tempo, mais urgentes para o nosso tempo. Deuteronômio 18 do versículo 9 ao versículo 14. Talvez você pense que esse trecho fala apenas de coisas antigas. Feitiçaria, consulta a mortos, adivinhação. Mas se você olhar com atenção para a nossa cultura brasileira de hoje, vai perceber que esse texto está falando exatamente da guerra espiritual escondida atrás de horóscopos, mapas astrais, simpatias, energias do universo e tantas outras coisas que parecem inofensivas. Antes de qualquer coisa, vamos lembrar onde estamos na história bíblica. O povo de Israel está às portas da terra prometida. Moisés é um líder idoso, olhando para uma nova geração que cresceu no deserto. Muitos daquela geração que saiu do Egito já morreram. Essa é a geração que vai, de fato, colocar o pé em Canaã. E o livro de Deuteronômio é como um longo sermão de despedida. Moisés relembra a lei. Reconta a história. Aplica a palavra de Deus para aquela nova fase. No meio dessas instruções, entre orientações sobre liderança espiritual e pureza do culto, aparece essa ordem forte sobre não imitar as abominações das nações. Ali ao redor de Israel, os cananeus, os amorreus, os heteus e tantos outros povos viviam mergulhados em práticas ocultistas. Eles sacrificavam crianças. Consultavam espíritos. Faziam rituais de magia para tentar controlar colheitas, clima, fertilidade. E Deus está dizendo ao seu povo: vocês vão entrar nessa terra. Vão ver tudo isso de perto. Mas não aprendam a imitar nada disso. Essa expressão aprender a imitar é muito importante. Ela não fala de algo que você faz uma vez por curiosidade casual. A ideia é de prática, de disciplina. É um caminho de vida. Deus está dizendo: não deixem que o estilo de vida espiritual dessas nações se torne a escola de vocês. É uma proibição radical, porque o Senhor está protegendo a identidade do seu povo. Quando Deus lista aquelas práticas em Deuteronômio 18, ele fala de adivinhação, prognosticação, agouros, feitiçaria, encantamentos, consulta a mortos e outros tipos de mediunidade. O que todas têm em comum? O desejo de obter informação ou poder espiritual fora da revelação de Deus. Em outras palavras, é a tentativa de furar fila, de pegar atalhos espirituais, de conseguir vantagem, proteção, direção ou satisfação usando meios espirituais que Deus não autorizou. E o texto usa uma expressão fortíssima. Diz que essas coisas são abominação ao Senhor. Não é só algo não recomendado. Não é apenas algo não muito legal para um crente. A palavra aponta para algo que Deus rejeita profundamente. Porque fere o seu caráter santo. E quebra a aliança de exclusividade que ele tem com seu povo. No final desse parágrafo, vem outra frase-chave. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Aqui, perfeição não significa que você nunca vai falhar. A ideia é de inteireza. De um coração não dividido. Deus está dizendo: eu quero o seu coração inteiro. Não dividido entre a minha voz e as vozes do ocultismo. Não dividido entre a confiança na minha palavra e a confiança em técnicas para manipular o invisível. Então, se a gente pudesse resumir a ideia central desse texto, seria algo assim. Deus proíbe radicalmente toda forma de consulta ao mundo espiritual fora daquilo que ele mesmo revelou. Porque isso quebra a aliança com ele. E abre a porta para poderes espirituais contrários. A verdadeira segurança do povo de Deus não vem de tentar controlar o futuro por meios ocultos, mas de ouvir e obedecer a palavra que o próprio Deus fala. Primeiro pelos profetas. E, no ápice da revelação, no seu Filho Jesus Cristo. Essa é a tese que vai guiar toda a nossa caminhada hoje. A Escritura interpreta a própria Escritura. E quando olhamos para outros textos da Bíblia, vemos que esse tema é profundo e coerente de Gênesis até Apocalipse. Lá em Isaías 8, 19 e 20. O povo estava procurando necromantes e adivinhos. E o profeta faz uma pergunta que ecoa até hoje. Não consultará o povo ao seu Deus? E ele conclui: a lei e ao testemunho. Ou seja, quando houver dúvidas espirituais, quando o coração estiver com medo do futuro, o caminho certo não é correr para quem diz falar com mortos, mas voltar para a palavra de Deus.
Em 1 Samuel 15:23. Samuel confronta Saul e diz que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Isso é forte. Por que rebeldia é comparada à feitiçaria? Porque, no fundo, as duas coisas têm a mesma raiz. Rejeitar o governo de Deus. Quando eu decido andar à minha maneira, eu me coloco na mesma rota de quem busca outro Deus ou outra fonte de poder. Em 2 Reis 21 e em 2 Crônicas 33. Nós lemos sobre o rei Manassés. Ele praticou feitiçaria, astrologia, colocou altares pagãos dentro do templo, consultou espíritos e feiticeiros. E o texto deixa claro que essa mistura religiosa foi causa direta do juízo de Deus sobre Judá. Então não é um detalhe cultural. Não é algo neutro. Deus leva isso muito a sério. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos capítulo 8, nós encontramos Simão, conhecido como Simão o Mago. Ele impressionava o povo de Samaria com suas artes mágicas. Mas quando vê o poder real de Deus no Evangelho, ele percebe que aquilo que ele fazia era apenas espetáculo místico, sem a presença do Espírito Santo. Ele tenta inclusive comprar o dom, e é severamente repreendido, mostrando que o poder de Deus não é uma força a ser manipulada. É graça. É senhorio de Cristo. Mais adiante, em Atos 19:19. Em Éfeso, muitos que praticavam artes mágicas, depois de crerem em Jesus, trouxeram seus livros de magia e queimaram publicamente. O valor daqueles livros era altíssimo. Mas, para eles, seguir a Cristo implicou uma renúncia prática. Eles não guardaram os livros como cultura ou lembrança do passado. Eles entenderam que havia ali uma fonte de poder e confiança que competia com o senhorio de Jesus. E, por isso, precisava ser abandonada. Em Gálatas 5:19-21. Quando Paulo fala das obras da carne, ele inclui feitiçarias nessa lista, junto com idolatria, prostituição, inimizades. Ele diz que quem vive nessas coisas não herdará o reino de Deus. Ou seja, não é só questão de cultura. É a expressão de uma natureza pecaminosa que se opõe ao Espírito. Em Colossenses 2:8-10. Paulo alerta contra filosofias e vãs sutilezas, tradições humanas que não se baseiam em Cristo. E é impressionante como isso conversa com a nossa realidade. Hoje boa parte da linguagem de energia, de lei da atração, de vibração do universo, vem embrulhada em autoajuda e espiritualidade genérica. Mas, por trás, está a mesma confiança em algo que não é Jesus. Paulo diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele vocês estão completos. Completo em Cristo significa: eu não preciso de complemento espiritual. Não preciso de amuleto. Não preciso de mapa astral. Não preciso de energias cósmicas para fechar o pacote. Em Cristo, eu já tenho tudo o que é necessário para a vida e piedade. Se a gente amplia ainda mais a lente e olha para a grande história da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, a serpente oferece para Eva um conhecimento fora da palavra de Deus. Ela diz: vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mentira do ocultismo é a mesma. Você pode acessar o invisível. Você pode controlar seu destino. Você pode descobrir segredos, sem precisar se submeter ao Senhor. Ao longo dos profetas, Deus insiste: consulta ao Senhor. Rejeita os ídolos. Abandona as práticas das nações. Em Hebreus capítulo 1 versículos 1 e 2. Lemos que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Jesus é a revelação plena, o retrato exato do ser de Deus. Buscar mapas astrais, oráculos, sincretismos. No fundo é dizer: Jesus não é suficiente como revelação e Senhor. E em Apocalipse, nós vemos todo o engano espiritual sendo finalmente julgado. A grande Babilônia caindo. Falsos profetas desmascarados. E uma realidade muito séria.
Não existe espaço neutro entre o cordeiro e o dragão. Ou pertencemos ao reino da luz. Ou, mesmo sem perceber, estamos flertando com o reino das trevas. Isso nos leva a uma pergunta essencial. E eu quero que você a ouça com calma agora. Em Cristo, quem é você? Antes de falar de proibições, de pode ou não pode, a Bíblia nos lembra da nossa identidade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, está escrito que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você está em Cristo, você já foi arrancado de um domínio espiritual. Você não pertence mais às trevas. Não está mais debaixo de maldição. Não precisa mais negociar com medo espiritual. Porque você agora pertence a outro reino. O seu futuro não está nas mãos dos astros. Está nas mãos de um Pai que conhece cada fio do seu cabelo. Como Jesus disse nos Evangelhos. A motivação, então, não é: cristão não pode fazer isso porque é feio. Mas: eu sou de Jesus. Então não faz sentido buscar ajuda espiritual em outra fonte. Por causa de quem você é em Cristo, agora você é livre e capacitado para dizer não a qualquer outro senhor, a qualquer outra promessa de proteção ou controle espiritual. Vamos, então, trazer isso para o nosso dia a dia brasileiro. Começando por algo que parece tão inocente: o horóscopo e a astrologia. Talvez você diga: ah, eu só olho por curiosidade. É só uma brincadeira. Eu nem acredito de verdade. Mas eu quero te convidar a fazer uma pergunta honesta diante de Deus. Isso está moldando, mesmo que de leve, a maneira como você vê o seu dia? A maneira como você entende o seu temperamento? A forma como você se relaciona com as pessoas? Quando você lê hoje é um dia difícil para seu signo. Evite decisões importantes. Isso toca, de alguma forma, seu coração? Quando alguém diz eu sou assim porque sou de tal signo, você começa a interpretar seu comportamento a partir disso? Se a resposta for sim, então você está permitindo que outra voz concorra com a voz de Deus na sua vida. E lembre, Deus não quer um coração dividido. Ele quer um coração inteiro. Perfeito no sentido de inteiramente dedicado. A mesma lógica vale para simpatias, benzimentos, banhos energéticos, limpezas espirituais. Talvez você diga: mas eu tomo banho de sal grosso só para descarregar o peso. Ou eu levo meu filho para benzer porque é tradição da família. Ou ainda na virada do ano eu pulo ondas. Visto tal cor. Faço tal ritual. Por que mal não faz? A pergunta não é se mal não faz. A pergunta é: em que lógica espiritual eu estou me movendo? Porque, em todas essas práticas, a lógica é sempre a mesma. Tentar garantir proteção. Abrir caminhos. Afastar o mal. Por meio de rituais. Em vez de por meio de confiança obediente na palavra do Senhor. Deus em Deuteronômio está dizendo: eu não quero que o meu povo tente manipular o invisível. Eu quero que o meu povo confie na minha voz. Outro ponto muito presente hoje é a fala sobre energias do universo. É comum ouvir: vou mandar energias positivas. O universo conspira ao meu favor. Minha energia hoje está pesada. Quando trocamos a linguagem de um Deus pessoal, santo, amoroso, por uma energia impessoal, nós, na prática, tiramos a responsabilidade de nos submetermos ao Senhor. Energia não dá ordens. Não confronta pecado. Não chama ao arrependimento. Não envia o Filho para morrer na cruz. Energia é um conceito que eu posso moldar conforme o meu gosto. Mas o Deus da Bíblia é Senhor. O cristão não depende de vibrações. Depende de um Pai que ouve orações e conduz a história. Da mesma forma, objetos e amuletos de proteção também entram nessa conversa. Ter a Bíblia aberta na sala. Como se o livro em si afastasse o mal. Usar pulseirinha. Patuá. Cristal. Colocar sal grosso atrás da porta. Incenso para afastar coisa ruim.
Se o coração olha para essas coisas como fontes de proteção, nós estamos, de novo, confiando em meios, em vez de confiar no Deus vivo. É importante dizer: não há poder salvador em objeto nenhum, nem mesmo em símbolos cristãos se usados como amuleto. A cruz de madeira, a imagem, o adesivo do peixe no carro. Nada disso, por si só, protege ninguém. Quem guarda é o Senhor. Quem livra é o Senhor. Quem conduz é o Senhor. A aplicação prática aqui é bem concreta. Revisar conscientemente o que há na sua casa, no seu celular, no tipo de conteúdo espiritual que você consome, nas amizades que sempre te puxam para consultas de tarô ou mapas astrais, até nos discursos de coaching espiritualizado, onde se fala muito de universo, energia, gratidão. Mas Jesus nunca aparece como Senhor e Salvador. Diante de cada coisa, perguntar: isso reforça minha confiança em Cristo? Ou desloca essa confiança para outra coisa? Isso me leva para mais dependência da palavra de Deus? Ou para uma espiritualidade genérica sem arrependimento e sem cruz? Vamos descer ainda mais para o nível do cotidiano. No jeito de falar. Talvez você já tenha se acostumado a dizer: minha energia hoje não está boa. Ou acho que o universo está contra mim. Ou o universo vai conspirar ao meu favor. Em Cristo, você pode substituir isso por oração e fé. Em vez de dizer minha energia hoje não está boa, você pode dizer: Senhor, muda meu coração hoje. Renova as minhas forças. Em vez de o universo está contra mim, você pode dizer: Pai, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Então me ensina a enxergar o teu propósito mesmo nesse dia difícil. Isso parece pequeno, mas é uma reeducação do coração. É alinhar a boca e a mente com a verdade do Evangelho. Também precisamos de discernimento nos relacionamentos. Talvez seus amigos chamem para consulta de tarô por diversão, ou mapa astral da turma na faculdade, ou jogo dos búzios como curiosidade. Nessas horas, lembrar de Deuteronômio 18. Lembrar da essência do que Deus está dizendo. E, com mansidão, explicar: para mim, isso não é brincadeira. É uma questão de fidelidade ao Deus que me salvou. Então eu prefiro não participar. Você não precisa ser agressivo, nem desrespeitoso. Mas pode ser firme, sabendo quem você é em Cristo. Nas crises, isso se torna ainda mais sensível. Momentos de dor, luto, incerteza, desemprego, doenças. São terrenos onde somos muito tentados a buscar qualquer alívio. Às vezes, alguém diz: vai ali naquela pessoa. Ela tem um trabalho forte. Ela vê o que está acontecendo na sua vida. Ela quebra qualquer demanda. Ou faz essa simpatia. Faz essa corrente. Acende essa vela de tal jeito. Querido irmão. Querida irmã. É justamente nesses momentos que precisamos decidir em quem realmente confiamos. Tenha o hábito de correr primeiro para a Escritura, para a comunhão da igreja, para a oração, para pedir ajuda pastoral, em vez de correr para práticas sincretistas. A pergunta central sempre volta: eu creio que Jesus é suficiente. Eu creio que Ele é o meu bom pastor, que nada me faltará. Eu creio que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é soberano sobre a minha história. Agora, eu quero te conduzir a uma pequena prática que você pode aplicar ainda hoje. A pérola acionável do dia. Antes de dormir, ore mais ou menos assim: Senhor, eu renuncio a toda confiança em qualquer poder que não seja o teu. Declaro que só tu és meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Ensina meu coração a descansar só em ti, e a rejeitar com firmeza tudo que compete com a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração de forma consciente,
trazendo à memória situações específicas em que você buscou socorro em outras fontes. E entregando isso ao Senhor. Para entender por que podemos fazer essa oração com confiança, precisamos olhar para Jesus. Lá em Deuteronômio 18. Logo depois de proibir essas práticas, Deus promete levantar um profeta como Moisés. Alguém por meio de quem ele falaria claramente ao povo. O Novo Testamento identifica esse profeta em Jesus Cristo. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é ao mesmo tempo o profeta que revela, e o rei que governa, e o sacerdote que intercede. Nele, Deus falou de forma plena, definitiva. Não precisamos de outro mediador espiritual. Não precisamos de outro oráculo. Em Cristo, ouvimos a voz do próprio Deus. Colossenses capítulo 2 versículo 15 diz que, na cruz, Cristo despojou principados e potestades, e deles triunfou publicamente. Isso significa que a verdadeira limpeza espiritual não vem de um banho de ervas, de um ritual de descarrego, de uma defumação. A verdadeira purificação vem do sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. A verdadeira quebra de cadeias espirituais aconteceu quando ele morreu e ressuscitou. E foi exaltado acima de todo principado e poder. Quando você se refugia em Jesus, você está se abrigando debaixo do único que já venceu as trevas de forma definitiva. A ressurreição de Cristo garante que nenhum espírito, nenhuma maldição, nenhum poder oculto tem a palavra final sobre quem está nele. Isso não significa que não haja batalha. Significa que a batalha já tem um vencedor declarado. E nós lutamos a partir dessa vitória. Não para conquistar algo, mas para permanecer firmes no que já é nosso. Se você já está em Cristo, se um dia você confessou Jesus como Senhor e Salvador, esse texto de Deuteronômio é um chamado à coerência. É como se Deus dissesse: você já é meu. Já está debaixo da minha aliança. Então pare de flertar com outras fontes espirituais. Talvez isso signifique, de forma bem concreta, pegar hoje mesmo aquele baralho de tarô guardado, aquele livro de magia, aquele amuleto que você ainda usa por garantia, aquele contato no celular de uma pessoa que faz trabalhos espirituais, e tomar uma decisão radical. Assim como os Efésios em Atos 19. Eles queimaram seus livros. Não por ódio às pessoas, mas por amor ao Senhor que os libertou. Talvez você precise jogar fora, excluir, romper e, se necessário, buscar ajuda pastoral para lidar com envolvimentos mais profundos com o ocultismo. Lembre, isso não é para conquistar a aceitação de Deus. É justamente porque você já foi aceito nele. Já foi lavado. Já foi perdoado. Então agora você está livre para abandonar tudo o que enfraquece essa comunhão. Se você ainda não se rendeu a Jesus, e talvez viva com medo do invisível, preso a simpatias, consultas, horóscopos, talvez até frequentando ambientes espirituais onde sente peso e medo, o Evangelho hoje te oferece algo infinitamente melhor. Não é uma nova técnica. Não é um novo ritual. É uma pessoa. Jesus Cristo. Ele conhece você pelo nome. Vê as suas noites mal dormidas. Vê sua tentativa de dar um jeito na vida do seu modo. E, mesmo assim, estende a mão, dizendo: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em vez de viver pulando de consulta em consulta, ele te oferece um relacionamento vivo com o Deus que fala, que guia, que perdoa e que protege. Arrependimento aqui significa trocar de confiança, sair dos atalhos espirituais e correr para os braços do Deus vivo. Significa dizer: Senhor, eu reconheço que busquei ajuda em outras fontes. Tentei controlar minha vida por meus próprios meios. Mas hoje eu me rendo a Jesus. Confio que Ele morreu por mim, ressuscitou, e é suficiente como meu Salvador e meu Senhor. Eu quero agora propor um momento de resposta. Um momento de oração guiada.
Se você puder, onde estiver, se for seguro, feche seus olhos. E, mais importante do que repetir palavras, é deixar que o Espírito Santo sonde seu coração. Vamos orar. E eu vou te guiar em 3 movimentos: confissão, gratidão e pedido de força. Primeiro, confissão. Ore assim no seu coração: Senhor Deus, eu reconheço diante de ti que muitas vezes busquei respostas e proteção em lugares que não te honram. Em certas situações, eu consultei horóscopos, participei de simpatias, recorri a pessoas e práticas que não vinham do teu espírito. Em outras vezes, eu não participei diretamente, mas alimentei curiosidade. Tratei como brincadeira o que a tua palavra leva a sério. Hoje eu confesso isso como pecado, como falta de confiança em ti. E peço perdão. Lava-me pelo sangue de Jesus. Agora, oremos em gratidão. Pai, eu te agradeço porque em Cristo tu me tiraste do império das trevas e me levaste para o reino do Filho do teu amor. Obrigado porque na cruz Jesus despojou principados e potestades e triunfou sobre eles. Obrigado porque, em Jesus, eu tenho perdão. Tenho um novo começo. Tenho um refúgio seguro contra toda acusação do inimigo e contra todo medo espiritual. E agora, vamos pedir força e direção. Espírito Santo, eu te peço que ilumines o meu coração. Mostra-me se há ainda objetos, práticas, relacionamentos ou discursos que eu tenho mantido e que não combinam com a minha identidade em Cristo. Dá-me coragem para romper com o que for necessário. Dá-me ousadia para dizer não às propostas de atalho espiritual. E enche-me de amor pela tua palavra, para que eu aprenda a ouvir somente a tua voz e a descansar somente em ti. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a gente caminha para o encerramento, eu quero costurar tudo o que vimos em 4 passos. Começando pela verdade central deste texto. A verdade central é esta: Deus chama o seu povo a uma fidelidade espiritual exclusiva, proibindo toda consulta ao mundo invisível fora da revelação que ele mesmo deu. Porque qualquer atalho espiritual rompe a aliança com ele e nos expõe a poderes contrários. Toda vez que você é tentado a buscar uma forcinha extra, lembre, isso não é neutro. É uma disputa de lealdade. É uma guerra de alianças. A pérola do dia. A aplicação prática. É bem simples de guardar. Anote no coração. Hoje mesmo eu vou revisar onde está a minha confiança espiritual. Isso significa que, ainda hoje, você pode separar alguns minutos. Olhar com sinceridade para o que você consome. Guarda. Repete. E, diante de cada coisa, perguntar: isso me leva para mais confiança em Cristo? Ou rouba a centralidade dele? E onde o Espírito Santo te mostrar algo torto, não negocie. Decida. Jogue fora. Bloqueie. Pare de seguir. Busque ajuda. Faça o que for necessário para alinhar a prática ao que você crê. O vislumbre da graça que esse texto nos oferece é maravilhoso. Em vez de nos deixar no medo, Deus nos deu o seu Filho, o profeta prometido. Em Jesus, Deus fala claramente. Em Jesus, Deus vence as trevas. Em Jesus, Deus nos adota como filhos e nos dá um lugar seguro. Isso significa que a nossa luta contra o ocultismo não é uma tentativa de nos salvar pelo esforço, mas uma resposta agradecida à salvação que já recebemos. Porque você já está escondido em Cristo. Você não precisa de proteção extra do universo. Você precisa só permanecer na obediência confiante à palavra de Deus. Assim nós chegamos à chamada à oração final. Eu quero orar mais uma vez por você. E com você. Pedindo que essa palavra não fique só na teoria, mas se transforme em vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós te louvamos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque hoje o Senhor nos lembrou que não precisamos de atalhos espirituais. Porque temos acesso direto ao teu trono pelo sangue de Jesus. Eu te peço por cada pessoa que me ouve agora. Pelo irmão e pela irmã que já estão em Cristo. Fortalece-os para romper com qualquer prática, objeto ou discurso que não combina com o Evangelho. Dá-lhes coragem. Dá-lhes sabedoria. E guarda-os de toda a retaliação do inimigo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu te peço também por aquele que ainda não te conhece. Que hoje está te ouvindo talvez com o coração apertado. Com medo. Com muitas dúvidas. Espírito Santo. Revela Jesus a essa pessoa. Mostra que Ele é suficiente. Convence do pecado. Da justiça. E do juízo. E conduz a um arrependimento sincero e a uma fé viva. Que lares sejam limpos. Que corações sejam libertos. Que uma nova confiança surja hoje. Uma confiança simples e profunda no Deus vivo. Que fala. Que salva. E que guarda. Nós entregamos tudo diante de ti. E declaramos. Só tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Te guarde. E que hoje mesmo o Espírito Santo te conduza a uma vida de confiança exclusiva no Deus vivo. Longe de toda tentativa de manipular o invisível. E cada vez mais perto da voz de Jesus. A palavra pura do Pai para nós. Que bom que você permaneceu conosco até este momento final. Nós acabamos de refletir profundamente sobre a seriedade de Deuteronômio 18. Sobre o perigo de buscar respostas espirituais fora da revelação de Deus. Mas muitas vezes, a teoria só se torna real quando vemos um exemplo prático. E a Bíblia não nos deixa sem exemplos. Existe uma narrativa dramática, sombria e profundamente triste nas Escrituras que ilustra, com cores vivas, exatamente o que acontece quando um líder decide ignorar essa proibição divina. Eu quero convidar você a viajar comigo agora para o final do livro de 1 Samuel. Especificamente para o capítulo 28. É aqui que encontramos a tragédia final do rei Saul. E vemos o cumprimento terrível das advertências de Moisés. Para entender a gravidade dessa história, precisamos sentir o clima da época. Israel estava em guerra constante. O cenário é o vale de Jezeel. Os filisteus, inimigos jurados do povo de Deus, haviam reunido um exército gigantesco em Sunem. Eram carros de guerra, lanças, e milhares de soldados sedentos por sangue. Do outro lado, no Monte Gilboa, estava Saul e o exército de Israel. Mas havia algo diferente em Saul dessa vez. A Bíblia diz em 1 Samuel 28 versículo 5 que, quando Saul viu o acampamento dos filisteus, ele teve medo e o seu coração estremeceu muito. O medo é uma reação humana natural. Mas o problema de Saul não era apenas o exército inimigo. O problema era o silêncio do céu. O texto nos conta algo devastador no versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Pense no peso disso. Saul era o rei ungido. Mas por causa de uma vida de desobediência progressiva. De rebeldia, como Samuel já havia alertado. O céu parecia de bronze sobre a cabeça dele. Ele tentou os meios legítimos. Ele tentou dormir esperando um sonho profético. Nada. Ele chamou o sacerdote para usar o Urim e o Tumim, aquelas pedras sagradas que ficavam no peitoral do sumo sacerdote para discernir a vontade de Deus. Mas as pedras permaneceram mudas. Ele procurou profetas. Mas não havia palavra da parte do Senhor para ele. Esse silêncio não foi um acidente. Foi um juízo. Deus já havia falado através de Samuel muitas vezes. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas Saul escolheu fazer as coisas do seu jeito. E agora, na hora da angústia, ele se vê sozinho. É nesse momento de desespero que a natureza humana caída se revela. Quando Deus não responde o que queremos, ou quando ele se cala para nos tratar. A tentação é procurar qualquer voz que fale. Qualquer poder que prometa alívio. E é aqui que Saul comete infração direta contra Deuteronômio 18. A ironia é trágica.
No versículo 3 desse mesmo capítulo, somos informados de que Saul, em seus dias melhores, havia banido os médiuns e os adivinhos de Israel. Ele sabia a lei. Ele sabia que aquilo era abominação. Ele tinha limpado a terra externamente. Mas não tinha limpado seu próprio coração. Então, no versículo 7, ele dá uma ordem aos seus servos. Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que eu vá a ela e a consulte. Veja a contradição. O rei que deveria guardar a lei agora procura violá-la secretamente. Os servos respondem. Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de feitiçaria. Endor não era longe, mas para chegar lá, Saul teria que contornar o acampamento inimigo. Era uma viagem perigosa, física e espiritualmente. O texto diz que Saul se disfarçou. Vestiu outras roupas e foi de noite. A noite aqui não é apenas o horário do dia. É um símbolo da condição da alma de Saul. Ele está saindo da luz da revelação de Deus para caminhar nas trevas do ocultismo. Ele, o rei, se veste como um plebeu, perdendo sua identidade real para buscar socorro no inimigo. Quando chegam à casa da mulher em Endor, o diálogo é tenso. Saul pede: adivinha-me pelo espírito de feitiçaria e faze-me subir a quem eu te disser. A mulher, sem saber quem ele é, retruca com medo. Tu sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os médiuns e adivinhos. Por quê, pois, me armas um laço minha vida para me fazer morrer? Olha a profundidade da hipocrisia de Saul. A mulher tem medo da lei do rei. Mas o próprio rei não teme a lei de Deus. E então Saul faz um juramento que é um dos mais absurdos da Bíblia. Ele diz: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ele jura pelo nome do Senhor, o Deus que proibiu a feitiçaria, para garantir segurança a uma feiticeira enquanto ele mesmo pratica a feitiçaria. É a confusão total de uma mente que se afastou da verdade. A mulher aceita e pergunta quem ele quer que suba. Saul responde: faze-me subir a Samuel. Samuel, o profeta que havia ungido Saul. Samuel, que havia morrido recentemente. Samuel, a voz que Saul sempre rejeitou em vida, agora é a voz que ele desesperadamente quer ouvir na morte. O que acontece a seguir gera muitos debates teológicos. A mulher grita ao ver a aparição. E de repente percebe que o homem disfarçado é Saul. Ela descreve o que vê. Vejo deuses que sobem da terra. Ou em algumas traduções, um ser divino. E descreve um ancião envolto numa capa. Saul entende que é Samuel e se inclina com o rosto em terra. Muitos teólogos discutem se aquilo era realmente o espírito de Samuel permitido por Deus para trazer juízo, ou se era um espírito enganador se passando por ele. Mas o texto de 1 Samuel parece tratar a mensagem como vinda do próprio profeta, como uma exceção soberana de Deus para selar o destino de Saul. De qualquer forma, o ponto central não é a mecânica do fenômeno, mas o conteúdo da mensagem e o horror do pecado. Samuel, ou a aparição, diz: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Saul responde com a voz de uma criança perdida: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei. Preste atenção na resposta de Samuel nos versículos 16 a 19. É a aplicação prática de tudo o que falamos hoje. Samuel diz: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor se tem desviado de ti, se tem feito teu inimigo? Essa é a chave. Se Deus não está falando pelos meios de graça, pelos canais autorizados, não adianta tentar arrombar a porta dos fundos do mundo espiritual. Se Deus se calou por causa da desobediência, a solução não é feitiçaria. É arrependimento. Mas Saul não queria se arrepender. Ele queria uma previsão. Ele queria saber o futuro para tentar controlá-lo. E Samuel entrega a sentença final. Ele relembra que Saul não obedeceu à voz do Senhor na guerra contra Amaleque. E por isso o reino foi rasgado de sua mão e dado a Davi. E então vem a profecia terrível. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, na morte. A busca de Saul pelo oculto não trouxe esperança. Não trouxe estratégia de guerra. Não trouxe consolo. Trouxe apenas a confirmação do seu fim. Ao ouvir isso, Saul cai estendido no chão, completamente sem forças.
Ele não tinha comido nada o dia todo. E agora o terror espiritual o consumia. A cena termina de forma melancólica. A mulher e os servos forçam Saul a comer. Eles matam um bezerro. Fazem pães. E Saul come aquela refeição na casa da vidente. Como um condenado comendo sua última ceia antes da execução. Naquela mesma noite, ele se levanta e vai embora. Para encontrar sua morte no dia seguinte no Monte Gilboa. Por que gastar tempo contando essa história tão pesada? Porque ela é o espelho negativo de Deuteronômio 18. Saul ilustra o que acontece quando a nossa segurança não está firmada na aliança com Deus. Saul nos mostra que o desejo de saber o futuro a qualquer custo é, na verdade, uma forma de incredulidade. Ele não conseguia suportar o silêncio de Deus e confiar que, mesmo no silêncio, Deus era o rei. Ele precisava de uma voz. Mesmo que fosse uma voz proibida. E isso nos traz para os nossos dias. Quantas vezes nós não agimos como Saul? O casamento entra em crise. O desemprego bate à porta. A doença chega. E oramos. Mas parece que o céu é de bronze. Parece que Deus não responde nem por sonhos, nem por profetas. A angústia aperta. E aí aparece a sugestão. Olha, tem alguém ali que vê as cartas. Tem um centro ali que faz um trabalho para abrir caminhos. Tem um mapa astral que explica por que você está sofrendo tanto. É a tentação de Endor. É a tentação de sair da luz da confiança difícil. Para a escuridão da resposta fácil. Mas a história de Saul nos ensina que o ocultismo não tem poder para mudar o decreto de Deus. A vidente de Endor não podia salvar Saul dos filisteus. Ela só pôde presenciar o terror dele. As forças espirituais que operam fora da vontade de Deus são enganosas, ou quando falam alguma verdade, é para trazer condenação e morte, não vida. Existe, porém, um contraste maravilhoso na Bíblia. Quase na mesma época em que Saul estava em Endor. Davi, que seria o futuro rei, também passou por uma crise terrível. Em 1 Samuel 30. Lemos que os amalequitas invadiram Ziclag, onde Davi morava. Queimaram a cidade e levaram as mulheres e filhos cativos. Davi chegou e viu tudo destruído. O povo queria apedrejá-lo. A angústia de Davi era tão grande quanto a de Saul. Mas o versículo 6 de 1 Samuel 30 diz uma frase que muda tudo. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi não correu para Endor. Davi correu para o Senhor. Ele chamou o sacerdote com a estola sacerdotal e consultou a Deus. Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei. E, porque o coração de Davi estava submisso. Deus respondeu. Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Veja a diferença. Saul, em desobediência, busca morte e encontra morte. Davi, em dependência, busca Deus e encontra vida e restauração. A diferença não estava na gravidade do problema. A guerra de Davi era tão feia quanto a de Saul. A diferença estava na fonte onde eles buscaram socorro. E para nós hoje, a boa notícia é ainda melhor. Nós não precisamos consultar o Urim e o Tumim. E nem precisamos de um profeta como Samuel para nos dizer o que fazer a cada passo. Hebreus capítulo 1 diz que Deus nos falou pelo Filho. Jesus Cristo é a palavra final de Deus. Ele é o sim de Deus para todas as promessas. Lembra que Saul foi condenado por um profeta morto que subiu da terra? Nós somos salvos por um profeta vivo que desceu do céu, morreu, mas ressuscitou e subiu aos céus. Jesus não traz uma mensagem de condenação para quem corre para ele. Ele diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No Monte da Transfiguração, que está registrado em Mateus capítulo 17. Nós vemos uma cena que responde a Endor. Lá aparecem Moisés e Elias, vindos da glória, conversando com Jesus. Pedro, Tiago e João estão vendo aquilo, apavorados. E então uma nuvem os cobre e a voz do próprio Deus Pai fala: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Em Deuteronômio 18, Moisés disse: O Senhor levantará um profeta, a ele ouvireis. No Monte da Transfiguração, o Pai confirma: A ele ouvi. Não precisamos ouvir os mortos.
Porque aquele que venceu a morte fala conosco. Não precisamos ouvir os astros. Porque aquele que criou as estrelas nos chama de amigos. Se você está passando por um momento de silêncio de Deus, não faça como Saul. Não se disfarce. Não busque atalhos na escuridão. Fique firme. Fortaleça-se no Senhor como Davi. Abra a Escritura. Clame. E espere. O silêncio de Deus ensina mais fé do que o ruído dos adivinhos. O silêncio de Deus está preparando o seu caráter, enquanto a resposta rápida do ocultismo está preparando a sua queda. Que a trágica noite de Saul em Endor sirva de aviso solene para nós. O caminho da magia e da consulta proibida é um caminho de morte. Mas o caminho da palavra, o caminho de Cristo, é caminho de vida. Mesmo quando passa pelo vale da sombra da morte, permaneça na luz. Permaneça em Cristo. E Ele te conduzirá em triunfo. Que Deus te dê graça para escolher, todos os dias, a voz do bom pastor.